Esse é o canal Valdineia Marques TV, entra aqui, dá um like legal, compartilhe com os amigos, inscreva-se também no nosso canal. Eu quero hoje falar para os pregadores principiantes, para pessoas que estão no Evangelho há pouco tempo e têm um desejo ardente de pregar a palavra de Deus, mas encontra muitas dificuldades, timidez, e também abre a Bíblia, lê e não consegue sobressair no assunto. Então eu vou te dar um modo simples de pregar. Modo simples de pregar. Este modo simples de pregar, você precisa primeiro, você que é principiante. Muitas vezes você quer pregar do seu jeito, da maneira que você acha, e às vezes até seu pastor, presidente, não libera para você pregar, você fica meio ofendido, mas não é nada disso, ele quer seu bem, tá bom? Então eu vou te dar uma ajudinha. Você escolhe o assunto que você quer pregar. Depois você que estudar bem sobre o assunto, conversa com seu pastor, ele vai te liberar para você pregar. É muito importante você escolher o assunto. Vamos supor que você escolheu o assunto salvação. Você precisa entender, saber que salvação, o significado da palavra é livramento. Então você vai escolher o texto. Isso aqui é uma sequência. Você escolheu o tema, salvação, agora você pode escolher o texto na Bíblia. No caso aqui, como é um modelo simples, eu coloquei Romanos capítulo 8, versículo 1. Segue essa sequência. Título, salvação, ou tema, como você desejar. Texto, Romanos 8, 1. Quem disse estas palavras? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem foi que disse? Foi o apóstolo Paulo. Você vai procurar entender logo este assunto. Foi o apóstolo Paulo quem disse. Mas para quem o apóstolo Paulo disse essas palavras? Para os soldados romanos e outros romanos que estavam aceitando a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, cerca de 60 anos após a ressurreição de Jesus, ele estava pregando a continuação do Evangelho que os discípulos pregavam. Os soldados romanos, os romanos em si, eram inimigos do Evangelho. Foram os romanos que levaram Jesus até a cruz e o crucificaram. E eles depois ficaram sabendo da história, que Jesus foi morto, mas ressuscitou e assunto ao céu, voltou para o céu. E com o tempo eles começaram a crer na palavra de salvação, a crer no Evangelho pregado através do apóstolo Paulo, numa sequência do Evangelho pregado pelos discípulos. Aí os soldados romanos se convertendo e muitos outros, o apóstolo Paulo disse para eles que agora nenhuma condenação haveria para eles, porque eles estavam crendo e aceitando o Evangelho, a palavra de salvação, crendo em Jesus como único e suficiente Salvador. Aí por quê? Por que o apóstolo Paulo disse isso para os soldados? Primeiro, o texto escolhido. Segundo, quem disse? O apóstolo Paulo. Para quem disse? Para os romanos. Por que disse? Porque eles estavam se convertendo, aceitando o Evangelho. Então essa é a regrinha básica para um pregador principiante. O tema, salvação. O texto escolhido, Romanos 8:1, pode ser outro. Quem disse aqui no caso? O apóstolo Paulo. Para quem disse? Para os romanos. Por que disse? Porque eles estavam aceitando o Evangelho. Então é muito importante você saber esta regrinha para você pregar com segurança, sem nenhum nervosismo e ficar tranquilo na hora que você for pregar. Faça seu esboço em casa, isso quer dizer, com suas palavras, explicar esse texto. Mas uma observação, é muito importante você estudar o contexto, a parte que antecede o texto escolhido e
após o texto escolhido. Estudar bastante, antes e depois do versículo, para você ficar bem familiarizado com o assunto e falar com segurança para os seus ouvintes. Você que deseja ser um pregador, aqui está uma dica simples, modo simples de pregar. E que Deus te abençoe e você possa continuar com esse desejo de pregar a palavra de Deus. Os pregadores no passado encontraram muitas dificuldades, mas encontraram também a solução e continuaram pregando, e até hoje se prega este evangelho de salvação que é para mim e é para você. Então, pregador principiante, não se embaraça, fique à vontade, estude na palavra, estude a Bíblia e você vai se sair muito bem, e que Deus te abençoe e que você seja também um bom e grande pregador, como tem muitos por aí que já são conhecidos mundialmente. Não é esse o interesse, nem a intenção. A intenção é pregar o evangelho para quem ainda não conhece. Então, um abraço para você, compartilha para outras pessoas. Não seja egoísta, não aprenda sozinho. Passa para outras pessoas, para que outras pessoas também venham aprender um modelo simples de pregar o evangelho. Muito obrigada, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, e esta é a dica de hoje, o modelo simples de pregar o evangelho. Assista esse vídeo várias vezes que você vai aprender com certeza e com muita facilidade. Um beijo no teu coração e um abraço.